Quando o caminho parece fechado, o Espírito Santo abre portas que ninguém pode fechar. Há dias em que o caminho parece ter chegado ao fim. As portas se fecham, os planos se desfazem e o coração se pergunta: por que Deus permitiu isso? Nesses momentos, o silêncio de Deus parece um muro e a espera se torna um peso. Mas o que você não vê é que, enquanto tudo parece parado do lado de fora, o Espírito Santo está trabalhando do lado de dentro, abrindo o que o olho humano não pode enxergar. O Espírito de Deus nunca é surpreendido pelos fechamentos da vida. Ele conhece os lugares onde as tuas forças já não alcançam, e é justamente ali que ele começa a agir. Quando você acredita que o caminho acabou, o Espírito vê uma passagem que ainda não foi revelada. Porque ele não depende de portas visíveis para criar saídas. Ele é o Deus que transforma bloqueios em pontes e impossibilidades em testemunhos. É nesse ponto, quando o desânimo quer tomar conta e a dúvida tenta se instalar, que o Espírito Santo te convida a olhar com os olhos da fé. O que parece um obstáculo, na verdade, é uma pausa divina. O Espírito está te reposicionando, te fortalecendo e te preparando para atravessar aquilo que antes parecia intransponível. Deus nunca deixa um caminho fechado por acaso. Às vezes, ele fecha para proteger, às vezes para redirecionar e às vezes para te ensinar a depender somente dele. E é por isso que o Espírito Santo precisa te lembrar hoje. As portas que o homem fecha não são o fim da tua história. Quando o céu decide agir, nem o medo, nem o tempo, nem a opinião dos outros podem impedir. O Espírito Santo é o construtor de passagens invisíveis. Ele abre onde ninguém imaginava que houvesse entrada e faz o impossível parecer natural. Foi assim com o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Não havia caminho, não havia saída. O som dos inimigos se aproximava e o desespero tomava conta. Mas o Espírito de Deus soprou sobre as águas e onde havia mar, nasceu estrada. Esse mesmo Espírito continua operando hoje, abrindo caminhos onde a lógica se perde e a fé começa. Toda vez que Deus parece te fechar uma porta, Ele está te chamando para um nível mais profundo de confiança. O Espírito Santo quer que você pare de tentar forçar o que já se encerrou e comece a se abrir para o novo que está por vir. Porque há momentos em que o fechamento é, na verdade, o início da construção de algo eterno. Não é o fim, é o tempo de Deus se movendo. O Espírito Santo nunca deixa uma vida estagnada quando há propósito em andamento. E ainda que as circunstâncias pareçam imutáveis, Ele te garante: nenhuma porta que eu abrir poderá ser fechada. O que é teu por promessa não se perde, porque o selo do Espírito é inquebrável. Talvez agora você esteja diante de uma parede, sem saber para onde ir, mas o Espírito quer te lembrar. O mesmo poder que moveu as águas, que abriu túmulos, que libertou prisões e que fez promessas se cumprirem, ainda está agindo. Ele não muda, não atrasa e não desiste de quem Ele escolheu. Então, se tudo parece fechado, não tema. O Espírito Santo está abrindo o invisível. Ele está movendo o que você não vê e preparando o que você ainda não imagina. O tempo da espera é o tempo do milagre sendo construído. E quando a porta se abrir, porque ela vai se abrir, você entenderá que cada segundo de dor foi um degrau de fé. O silêncio de Deus não é rejeição, é construção. O silêncio de Deus é um dos maiores testes de fé que alguém pode enfrentar. Ele chega sem aviso, instala-se nas orações que parecem sem resposta e ecoa nas madrugadas em que a alma clama e não houve retorno. É nesse momento que muitos se perguntam: será que Deus me esqueceu? Mas o Espírito Santo te revela hoje: o silêncio de Deus nunca é rejeição, é construção. Quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está moldando. O Espírito Santo trabalha em lugares onde o barulho humano não alcança. Ele se move na quietude, nos bastidores, nos espaços em que o desespero tenta falar mais alto. O silêncio dele é o tempo em que ele coloca cada peça no lugar certo, onde ele alinha o que você não enxerga e prepara o terreno para o milagre. Ele não está negando o teu pedido. Ele está fortalecendo o teu coração para sustentar a resposta quando ela vier.
José viveu esse tipo de silêncio. Vendido pelos irmãos, esquecido em uma prisão, ele parecia abandonado por Deus. Nenhum sinal, nenhuma promessa se cumprindo, nenhuma saída aparente. Mas durante esse tempo de aparente esquecimento, o Espírito estava construindo algo extraordinário. Ele usou o cárcere para preparar o governante. E no momento exato, quando o coração de José já estava maduro, a porta se abriu. O mesmo Espírito que o sustentou na escuridão, o levantou à luz do trono. O Espírito Santo faz o mesmo contigo. Ele sabe o momento certo de agir. Ele não se atrasa, apenas espera que o teu coração esteja pronto para entender que o propósito é maior que o tempo. Enquanto você questiona o porquê do silêncio, ele está te ensinando a depender. Enquanto você pede pressa, ele está ensinando constância. Enquanto você sente falta da resposta, ele está te moldando para receber algo que ainda não conseguiria carregar. A construção de Deus acontece dentro de ti, antes de acontecer ao redor de ti. É por isso que o silêncio dói, porque ele está mexendo onde ninguém mais toca. O Espírito Santo remove excessos, quebra resistências, limpa o que impede o novo de florescer. O que parece demora é, na verdade, Deus te lapidando, até que a tua fé não dependa mais de sinais, mas de confiança. E quando o Espírito Santo constrói, ele constrói de modo perfeito. Ele não apressa o processo, porque sabe que aquilo que nasce prematuramente não resiste ao tempo. Ele está edificando algo sólido, um alicerce que o vento não derruba. Ele quer te levar de uma fé emocional para uma fé inabalável. A fé que não desiste quando não ouve, mas que permanece porque sabe em quem confia. Há momentos em que Deus se cala para ensinar o valor da presença e não apenas da resposta. Porque quem aprende a reconhecer o Espírito Santo no silêncio, também o reconhecerá na tempestade. É nesse tipo de fé que o verdadeiro amadurecimento espiritual nasce. O Espírito Santo está te construindo. Ele está te preparando para o que pediu, e talvez por isso ele ainda não respondeu. O que parece ausência é, na verdade, cuidado. O que parece esquecimento é estratégia divina, porque Deus não deixa de falar. Ele apenas muda a linguagem. E o silêncio é uma das formas mais profundas do seu amor agir. Não desanime. Se o céu está quieto, é porque o Espírito está trabalhando. A ausência de ruído não é falta de movimento, é o som do invisível sendo edificado. O mesmo Deus que se calou entre o Antigo e o Novo Testamento foi o Deus que preparou o nascimento do Salvador. Da mesma forma, o Espírito Santo está usando o teu silêncio para preparar o renascimento da tua história. Quando as portas humanas se fecham, o Espírito abre caminhos celestiais. Há momentos em que todas as portas parecem se fechar ao mesmo tempo. Você tenta, se esforça, ora, busca, e ainda assim nada se move. As oportunidades somem, os planos se frustram, e a mente começa a acreditar que Deus te deixou de lado. Mas o Espírito Santo quer que você entenda algo hoje. As portas humanas se fecham para que o céu possa abrir caminhos que não existiam antes. Nem todo fechamento é rejeição. Muitos são proteção. O Espírito Santo sabe o que você não sabe, vê o que você não vê e enxerga os perigos que estão além da tua visão. Quando ele fecha uma porta, não é para te punir, é para te poupar. Há lugares que você queria entrar, mas que teriam te destruído. Há pessoas que você queria manter por perto, mas que teriam te desviado do propósito. E há caminhos que pareciam promissores, mas que te levariam para longe da presença de Deus. O Espírito Santo age como um guardião. Ele não deixa você entrar onde a tua alma não permaneceria em paz. Às vezes, o que você chama de perda é, na verdade, livramento. Ele fecha para redirecionar. Ele corta para proteger. Ele silencia para preservar. Porque o amor do Espírito não é um amor permissivo, é um amor que guia, mesmo quando isso significa impedir. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, está escrito que o Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de pregarem na Ásia, e depois não permitiu que fossem a Bitínia.
Aparentemente, eram portas boas, oportunidades de pregar o Evangelho. Mas Deus tinha outra rota. Ele não queria apenas boas portas, queria a porta certa. Pouco tempo depois, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e ali nasceu o início da expansão do Evangelho na Europa. Quando o Espírito Santo fecha uma porta, é porque ele está te conduzindo à direção exata da promessa. O problema é que na hora parece confusão. Mas quando o tempo passa e você olha para trás, percebe que o não de Deus foi o início do melhor sim da sua vida. As portas humanas são frágeis, temporárias e limitadas. As portas espirituais são eternas, firmes e seguras. O Espírito Santo não trabalha com atalhos, ele trabalha com destino. Ele prefere te ver esperar no deserto do que te perder em um palácio sem propósito. O que o Espírito te pede hoje é confiança, porque quem confia não força a entrada, espera a revelação. As portas humanas se abrem com força, mas as portas celestiais se abrem com fé. E quando é o Espírito quem abre, ninguém fecha. Ele não depende de influências, de conexões ou de circunstâncias. Ele cria saídas onde não existe passagem. Ele abre o impossível, e o impossível se curva diante dele. O Espírito Santo está te ensinando a enxergar além do que parece. Ele quer que você pare de bater em portas que já se fecharam e comece a observar o vento do Espírito soprando em uma nova direção. O fechamento é o sinal de que Deus está mudando o mapa. O que parecia obstáculo é apenas uma curva no caminho da providência divina. Confie. O Espírito Santo nunca te deixa sem saída. Ele é especialista em transformar impasses em encontros e fechamentos em novas oportunidades. A porta que o homem tranca é pequena demais para o plano que o céu desenhou para você. Quando as portas humanas se fecham, o Espírito Santo abre caminhos celestiais. E esses caminhos não se medem por lógica, mas por fé. Se tudo parece travado, é porque algo muito maior está sendo preparado. Deus não te colocou diante de um muro para te punir, mas para te mostrar que Ele pode fazer o muro se abrir. O Espírito Santo abre portas onde não existem paredes. Existem momentos em que não há sequer uma fresta à vista. O cenário é árido, o futuro parece bloqueado, e o coração sente que o tempo da promessa acabou. Mas o Espírito Santo quer te revelar uma verdade espiritual poderosa. Ele não precisa de portas visíveis para abrir caminhos. Ele é o próprio Criador do impossível. Onde os olhos só veem o fim, o Espírito Santo enxerga o início de algo novo. Deus não precisa das estruturas humanas para agir. Ele não depende de circunstâncias, de aprovação ou de ambiente favorável. Ele opera no sobrenatural. Quando ele decide abrir um caminho, até o deserto floresce. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele cria passagem onde o mundo inteiro enxerga uma parede. O exemplo mais marcante disso está em Êxodo, capítulo 14. O povo de Israel estava cercado. O exército de Faraó vinha por trás, e o Mar Vermelho estava à frente. Não havia porta, saída, nem lógica. O desespero tomou conta, e Moisés clamou ao Senhor. E então Deus disse: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." O Espírito de Deus soprou sobre as águas e o mar se abriu. O caminho surgiu onde nunca existira estrada, e aquele que parecia o fim se transformou na maior vitória da história do povo de Deus. O Espírito Santo age da mesma forma na tua vida. Ele não precisa que as circunstâncias se alinhem para agir. Ele cria do nada. Ele transforma impossibilidade em passagem, bloqueio em ponte, deserto em trilha. Quando o homem diz "acabou", o Espírito responde "começou". Às vezes, Deus permite que tudo se feche justamente para que você perceba que a saída não virá dos meios humanos. Ele quer que você veja o poder dele em ação. Quando não há mais recurso, influência ou solução, é aí que o Espírito se manifesta com autoridade. Ele não entra por portas, ele as cria. O Espírito Santo é o Deus que transforma limites em testemunhos. Ele é o mesmo que abriu o ventre de Sara quando a idade dizia não. É o mesmo que fez brotar água da rocha no deserto. É o mesmo que transformou a cruz, símbolo de dor e derrota, em porta de redenção eterna. O Espírito Santo
nunca foi impedido por ausência de caminhos, porque Ele é o caminho. Há momentos em que o Espírito precisa te levar ao limite do impossível para te ensinar que fé não é enxergar portas, mas caminhar confiando que Deus as abrirá no momento certo. Ele quer te mostrar que não é o cenário que decide, é a presença. E onde há a presença do Espírito, sempre há saída. Por isso, pare de procurar portas visíveis. Comece a olhar para o invisível. É no lugar onde tudo parece bloqueado que o Espírito Santo mais gosta de agir. Ele quer que você pare de tentar entender e comece a crer. A fé é a chave que abre o que não existe. O Espírito Santo nunca fica sem opções. Ele cria alternativas onde não há lógica, reorganiza circunstâncias em segundos e transforma o impossível em evidência do seu poder. E quando ele age, ninguém pode explicar, apenas glorificar. Deus não está preso à estrutura humana. Se não há porta, ele cria o caminho. Se não há caminho, ele faz o impossível se curvar. O Espírito Santo não depende do mundo, o mundo depende dele. E quando você entende isso, o medo perde poder, porque sabe que a ausência de portas não significa ausência de propósito. O mesmo sopro que abriu o mar está disponível hoje. O Espírito Santo ainda se move, ele ainda abre passagens, cura destinos e restaura histórias. E se o teu caminho parece fechado, prepare-se. O vento dele está soprando outra vez. O tempo do fechamento é o tempo da lapidação. Nenhuma porta se fecha por acaso. Quando Deus permite um tempo de aparente estagnação, o Espírito Santo está esculpindo algo dentro de você que é maior do que o que está por vir. O fechamento não é castigo, é oficina. O Espírito usa o silêncio, a espera e até as frustrações como ferramentas para moldar o teu interior, para que o teu coração esteja preparado para sustentar o que ele vai abrir depois. O ouro só se torna puro quando passa pelo fogo. A pedra só se transforma em forma quando é lapidada. Assim também o Espírito Santo trabalha. Ele não desperdiça o tempo da espera. Cada lágrima, cada não, cada porta trancada tem um propósito formativo. Ele está polindo a tua fé, quebrando a impaciência, removendo o orgulho e te preparando para receber com maturidade o que você antes queria por ansiedade. Davi viveu esse processo de lapidação. Ungido como rei ainda jovem, ele teve de esperar anos até sentar no trono. Entre a promessa e o cumprimento, o Espírito Santo o treinou nos desertos, nas fugas, nos vales e nas batalhas. Davi aprendeu que a grandeza não nasce na vitória, mas na preparação. O Espírito usou o tempo de espera para construir dentro dele o coração segundo o coração de Deus. E é assim também contigo. O Espírito Santo está te preparando para carregar o peso da promessa. Ele sabe que, se você receber antes de estar pronto, a bênção pode se tornar fardo. Por isso ele trabalha devagar, profundo, em silêncio. Ele não se preocupa com a pressa, mas com a permanência. O que vem de Deus não precisa ser rápido, precisa ser sólido. Durante a lapidação, o Espírito te ensina a diferenciar o que é urgente do que é eterno. Ele te mostra que nem todo sim é bênção, e nem todo não é perda. Ele afina a tua sensibilidade espiritual, te ensina a esperar sem reclamar e a crer sem ver. Ele não apenas te prepara para o que vai acontecer, ele te transforma no tipo de pessoa que pode permanecer depois que acontecer. É no tempo do fechamento que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. É quando você não entende, mas continua orando. É quando nada se move, mas você decide permanecer. É nesse processo que o Espírito te amadurece. Ele te tira da superfície e te leva à profundidade da confiança. O Espírito Santo trabalha na paciência. Ele te molda com o tempo, porque sabe que o que é construído rápido também desaba rápido. Ele quer que as tuas raízes sejam profundas para que quando o vento vier, e ele sempre vem, você permaneça firme. Ele está trocando a pressa pela estabilidade, a ansiedade pela sabedoria, o desespero pela paz. Muitos desistem durante a lapidação porque confundem o silêncio com o abandono, mas o Espírito nunca abandona o que está construindo. Ele é o artífice da alma.
E cada golpe que ele permite tem precisão. Ele não te fere, ele te forma. Ele não te quebra para destruir, mas para encaixar. E quando a lapidação termina, o brilho aparece. O Espírito Santo faz com que a dor se transforme em beleza, o cansaço em força, a espera em testemunho. Quando a porta se abrir, e ela vai se abrir, você não será o mesmo que começou o processo. Terá aprendido o valor da dependência, o poder da fé e a paz de quem entende que tudo tem seu tempo debaixo do céu. O tempo do fechamento é o tempo em que o Espírito Santo te lapida para o novo. Não apresse o processo. O que está sendo construído dentro de você é maior do que a porta que ainda vai se abrir. O Espírito Santo usa as portas fechadas para redirecionar destinos. Às vezes, o fechamento não é o fim do caminho, é o desvio que te salva. O Espírito Santo conhece os lugares que parecem bons, mas que te afastariam do propósito. Ele enxerga armadilhas, onde você só vê oportunidades. Ele sabe que há portas que brilham, mas levam à ruína. Por isso, ele fecha o que você tanto queria abrir, não para te frustrar, mas para te proteger de caminhos que pareciam certos, mas te conduziriam à queda. O Espírito Santo é o guia que vê o mapa completo da tua vida. Ele enxerga os becos sem saída, os atalhos enganosos e as curvas perigosas que o teu coração não percebe. Quando ele fecha uma porta, é porque há outra rota sendo traçada. E essa nova direção nem sempre é confortável, mas sempre é segura. Ele prefere te ver confuso por um instante do que perdido para sempre. Jonas é um exemplo claro de como o Espírito redireciona destinos. Deus o chamou para pregar em Nínive, mas ele escolheu fugir. Entrou em um navio que o levava para o lado oposto. E foi no meio da tempestade, quando tudo parecia dar errado, que o Espírito Santo o alcançou. A porta da fuga foi fechada à força e Jonas foi lançado ao mar. Naquele aparente fracasso, Deus estava redirecionando o profeta para o propósito que havia tentado evitar. O peixe que o engoliu não foi castigo, foi transporte. O que parecia o fim era, na verdade, o início da obediência. O Espírito Santo age da mesma forma contigo. Ele sabe quando você está indo para o lugar errado, e antes que chegue lá, ele te impede. Às vezes, isso vem como uma decepção, uma perda, um não inesperado. Mas por trás desse fechamento, há amor. O Espírito está mudando a rota para te colocar no caminho da promessa. Ele não apenas abre e fecha portas, ele redesenha trajetórias. Há portas que você queria forçar, e Deus não deixou. Hoje talvez você entenda por quê. Há relacionamentos, empregos, oportunidades e caminhos que o Espírito precisou interromper, porque se você tivesse seguido, teria perdido a paz, a fé ou a essência. Ele não fecha por maldade, ele fecha por misericórdia. O Espírito Santo não quer apenas te levar para o destino certo, ele quer que você chegue inteiro. Ele trabalha para te preservar, não apenas para te promover. E é por isso que ele, às vezes, precisa te contrariar. O Espírito não negocia o propósito, ele o cumpre. Mesmo que isso signifique te tirar de lugares confortáveis e te levar a territórios desconhecidos. O redirecionamento de Deus é muitas vezes o processo mais desconfortável da caminhada espiritual. É quando tudo o que parecia certo desaba e você precisa confiar sem entender. Mas é nesse momento que o Espírito Santo te ensina a andar pela fé e não pela vista. Ele quer que você pare de medir a fidelidade de Deus pelo número de portas abertas e comece a medir pela certeza de que Ele nunca te deixa entrar em portas erradas. O Espírito Santo não desperdiça movimentos. Cada fechamento tem um sentido. Cada mudança tem um destino. Ele usa os desvios para te colocar na rota exata do teu chamado. E quando o tempo passar, você verá que o que hoje parece confusão é, na verdade, alinhamento. O Espírito não te tirou de um caminho, ele te livrou de uma armadilha. Quando o Espírito Santo redireciona, ele não erra. Ele sabe exatamente onde te colocar para que tua fé cresça, tua missão floresça e teu propósito se cumpra. E quando a nova porta se abrir,
você entenderá que o fechamento anterior foi apenas o empurrão que te levou para o centro da vontade de Deus. Não resista ao redirecionamento. Confie no Espírito. Ele sabe o destino, mesmo quando você não entende o caminho. Quando a fé se torna a chave que abre o impossível. A fé é a chave que o Espírito Santo coloca nas tuas mãos quando todas as portas estão trancadas. Ela não força fechaduras, não empurra paredes, não busca atalhos, ela apenas confia. E é essa confiança silenciosa, firme e persistente que move o sobrenatural. Quando o homem já não vê saída, é a fé que abre passagem no invisível. A fé verdadeira não é ausência de medo, é decisão de continuar mesmo tremendo. Ela nasce quando você escolhe acreditar em Deus, mesmo quando tudo grita o contrário. O Espírito Santo trabalha por meio dessa fé, porque ela é a linguagem do céu. Ele não responde à ansiedade nem ao desespero. Ele responde à confiança. Pedro aprendeu isso dentro de uma prisão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Herodes o havia acorrentado, colocando guardas de ambos os lados. Humanamente, não havia saída, mas a igreja orava sem cessar. E naquela noite, enquanto Pedro dormia, um anjo do Senhor apareceu. As correntes caíram, as portas se abriram sozinhas, e ele atravessou os portões sem resistência. A fé da igreja abriu o impossível. Esse é o poder da fé quando o Espírito Santo está envolvido. Ela não muda apenas circunstâncias, ela muda atmosferas. Ela transforma o ambiente de prisão em ambiente de milagre. Quando você crê de verdade, o Espírito começa a se mover. Ele não precisa de explicações. Ele precisa de rendição. O Espírito Santo quer que você aprenda a usar a fé como chave, e não como última tentativa. Ele quer que você confie antes de ver, porque a fé não é reação, é antecipação. Ela se manifesta antes que as portas se movam, porque acredita que Deus já está trabalhando. É por isso que o Espírito te chama para orar diferente, não pedindo apenas pela abertura, mas agradecendo por aquilo que já está sendo preparado. A fé também é obediência. Quando o Espírito te pede para marchar, mesmo sem ver o caminho, é porque ele já abriu algo à frente. O povo de Israel precisou dar o primeiro passo antes que o mar se abrisse. A muralha de Jericó caiu depois de 7 voltas. A multiplicação do pão aconteceu depois que os discípulos obedeceram à ordem de repartir o que parecia pouco. O Espírito age depois da fé, não antes dela. O problema é que muitos querem ver para crer, mas o Espírito Santo te ensina a crer para ver. Ele quer te levar de uma fé emocional para uma fé sólida, a fé que permanece mesmo quando não entende. Essa fé é o tipo de chave que abre portas eternas, não apenas externas. A fé te conecta ao movimento do Espírito. Ela tira a tua visão das circunstâncias e te faz enxergar o poder de Deus em ação. Quando você decide crer, mesmo sem sentir, o Espírito se manifesta. Ele muda o ambiente da tua alma, traz paz em meio à espera e força em meio à incerteza. A fé não nega o que está acontecendo, mas afirma quem Deus é em meio ao que acontece. Ela não te faz fugir da realidade, ela te faz caminhar sobre ela. Foi isso que Pedro experimentou quando andou sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, a fé o sustentava. Quando olhou para o vento, afundou. O Espírito Santo quer te ensinar a manter os olhos fixos em Cristo, porque a fé que olha para o medo afunda, mas a fé que olha para o Espírito atravessa. O impossível não se abre com lógica, mas com fé. O Espírito Santo não te chama para entender, ele te chama para confiar. E quando a tua fé se torna maior que o teu medo, as correntes se soltam, as portas se movem e o impossível se torna passagem. A fé é a chave do Espírito, e quando você a usa, o céu responde. O Espírito Santo abre portas através da obediência. A obediência é uma linguagem que o céu entende sem palavras. É através dela que o Espírito Santo transforma fé em movimento e promessa em realidade. Obedecer é mais do que concordar com Deus. É andar mesmo sem entender. É confiar mesmo sem garantia. É dizer sim quando a mente ainda tenta dizer não. A obediência
é a prova prática da fé madura, e é por meio dela que o Espírito abre as portas que estavam trancadas. Abraão é o exemplo vivo dessa verdade. Quando Deus o chamou para sacrificar Isaque, não havia lógica. Como poderia oferecer em holocausto o próprio filho que era a promessa? Mas Abraão obedeceu. Ele subiu o monte sem explicações, sem atalhos e sem resistência. E quando levantou o cutelo, o anjo o impediu. Deus havia preparado o cordeiro. No exato lugar onde a fé foi provada pela obediência, o Espírito Santo revelou a provisão. O mesmo monte que parecia o fim se tornou o altar do recomeço. É isso que o Espírito Santo faz quando encontra um coração obediente. Ele transforma ordens em milagres. A obediência abre o que a insistência não consegue. Ela é uma chave espiritual que o mundo não entende, porque ela não depende de resultados, depende de rendição. Quando você obedece, o Espírito Santo se move com poder, porque o ato de obedecer é o sinal de que o controle foi devolvido a Deus. O Espírito Santo nunca força um coração a obedecer. Ele o convence. Ele fala em sussurros, em percepções, em direções que só o Espírito discernido consegue captar. Ele não impõe, ele inspira. E quando você decide seguir essa voz, mesmo sem ver o caminho completo, o impossível começa a se alinhar. Na obediência, há poder criativo. Quando Pedro, após uma noite inteira de trabalho sem resultados, ouviu Jesus dizer, "Lança a rede novamente", ele respondeu, "Senhor, sobre a tua palavra lançarei." E naquele instante, o Espírito agiu. A rede se encheu de peixes até quase rasgar. O mesmo mar, o mesmo barco, o mesmo pescador, mas uma nova direção. Foi a obediência à voz do Espírito que transformou o nada em abundância. O Espírito Santo te chama a obedecer mesmo quando o comando parece pequeno. Porque as maiores portas se abrem com atos simples: perdoar, esperar, parar de lutar com as próprias mãos, confiar no tempo de Deus. É nesses gestos silenciosos de fé que o Espírito realiza os maiores milagres. A obediência é o campo onde o Espírito Santo planta a colheita da promessa. Ele não se move apenas por pedidos, mas por disposição. Quando ele encontra um coração que diz, "Eis-me aqui", ele faz o invisível se tornar visível. Ele transforma o "não entendo" em "agora vejo". Muitos perdem milagres porque tentam negociar o processo. Querem ver a porta aberta antes de dar o passo. Mas o Espírito Santo trabalha ao contrário. Primeiro pede o passo, depois abre o caminho. Ele quer te ensinar que a obediência precede a revelação. A fé te faz acreditar, mas a obediência te faz experimentar. A obediência não é fácil, mas é libertadora. Ela quebra o orgulho, silencia a ansiedade e fortalece o espírito. Ela é o sinal de quem confia totalmente em Deus. E é nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta com mais poder. Ele abre portas que nenhuma oração sem entrega conseguiria abrir. Quando você decide obedecer, o céu se move. O Espírito Santo honra cada passo de fé dado em rendição. E quando ele abre a porta, você entende que não foi tua força, mas tua entrega que destravou o milagre. A obediência é a ponte entre a promessa e o cumprimento. E é nela que o Espírito Santo transforma o impossível em realidade. Quando o Espírito Santo transforma paredes em testemunhos. Há momentos em que tudo o que você vê à sua frente é uma parede. Ela representa limites, frustrações, barreiras que parecem intransponíveis. Você ora, tenta, insiste, mas nada se move. O Espírito Santo, porém, quer te mostrar que o que parece um muro pode se tornar o cenário do teu maior testemunho. Ele não apenas abre portas, ele derruba paredes. E quando o faz, transforma o impossível em prova viva do seu poder. O povo de Israel experimentou isso diante das muralhas de Jericó. Durante 7 dias, eles marcharam em silêncio, obedecendo à voz de Deus. Não havia lógica naquilo. Nenhuma estratégia militar, nenhuma ferramenta humana capaz de derrubar aquelas paredes. Mas o Espírito Santo se move na obediência e na fé. E no 7º dia, ao som das trombetas e do clamor do povo, as muralhas caíram por terra.
O que parecia inabalável ruiu diante da presença de Deus. Assim, o Espírito Santo trabalha. Ele transforma o obstáculo em altar. O que antes era motivo de choro se torna palco de vitória. Ele faz do lugar da dor o lugar da glória. As paredes que te cercavam são as mesmas que testemunharão o poder que te libertou. Ele não apenas remove barreiras físicas, mas também derruba as paredes internas, aquelas que o medo, a culpa e a incredulidade ergueram dentro de ti. O Espírito Santo é o Deus que não se intimida com resistências. Ele entra onde ninguém consegue entrar, toca o que parecia intocável e muda o que parecia definitivo. Ele não te livra apenas do obstáculo, ele te faz atravessá-lo, porque há vitórias que não acontecem com fuga, mas com enfrentamento. E o Espírito te ensina que há um tempo de marchar, mesmo quando as muralhas ainda estão de pé. As paredes da vida não são sinais de rejeição, mas de revelação. Elas te mostram o poder de Deus em ação. Se não houvesse muralhas, não haveria testemunho. O Espírito Santo permite o impossível para que a tua fé se torne visível. Ele faz questão de agir onde as forças humanas não alcançam, para que ninguém duvide de que foi o céu quem abriu o caminho. E há algo profundo nesse agir. O Espírito Santo não apenas derruba as paredes, ele te faz atravessá-las com propósito. Quando o povo passou por Jericó, não foi apenas para conquistar território, mas para mostrar que Deus estava com eles. Cada pedra caída se tornou símbolo da fidelidade divina. E é isso que ele quer fazer contigo. Ele quer transformar a barreira que te cercou em prova viva da presença dele na tua história. Talvez hoje o teu muro tenha outro nome. Pode ser um diagnóstico, uma dívida, uma rejeição, uma ferida antiga ou uma porta que insiste em não se abrir. Mas o Espírito Santo está dizendo: essa parede vai cair, e quando cair, você não será mais o mesmo, porque o Espírito não te faz vencer apenas para te tirar do problema, mas para te levar a um novo nível de fé. O Espírito Santo quer que você pare de olhar para o tamanho da parede e comece a olhar para o poder que está dentro de você. Ele habita em ti, e o mesmo poder que derrubou Jericó é o que está pronto para agir agora. Ele vai fazer o impossível ruir diante da tua perseverança. E quando isso acontecer, você entenderá que a parede nunca foi um obstáculo. Foi um cenário preparado por Deus para manifestar a glória dele na tua vida. O Espírito Santo transforma cada barreira em testemunho. Ele pega o que te bloqueava e faz disso uma história que vai inspirar outros a crer. O que hoje te impede de seguir, amanhã será o que confirmará a tua vitória. Porque o Espírito Santo não apenas remove obstáculos, ele os transforma em prova viva de que nada é impossível quando Deus decide agir. O Espírito Santo abre portas dentro de você antes de abrir fora. Antes que o Espírito Santo mude o ambiente ao redor, ele começa mudando o ambiente dentro de você. As maiores portas da vida não se abrem do lado de fora, se abrem no coração. São portas de fé, perdão, coragem e rendição. O Espírito Santo sabe que não adianta abrir oportunidades se o teu interior ainda está fechado. Por isso, ele trabalha primeiro no invisível para depois agir no visível. Há pessoas que pedem por novas portas, mas ainda guardam rancores antigos. Pedem novos caminhos, mas continuam presas a medos e inseguranças. Querem um novo tempo, mas ainda vivem apegadas a feridas do passado. O Espírito Santo precisa, primeiro, abrir essas portas internas. Ele entra nos quartos escuros da alma, acende luzes onde você nunca quis olhar e começa a libertar o que estava trancado há anos. Ele abre a porta do perdão, para que o peso do ressentimento não te impeça de avançar. Ele abre a porta da confiança, para que você volte a acreditar mesmo depois das decepções. Ele abre a porta da esperança, para que você enxergue futuro onde o medo te convenceu que havia fim. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora, porque ele sabe que a transformação verdadeira nasce no coração. Foi assim com Moisés. Antes de libertar o povo, Deus precisou libertar o próprio Moisés da culpa do passado, do medo de falhar e da insegurança de falar.
No deserto, o Espírito Santo trabalhou no interior dele e só depois o enviou para cumprir a missão. Porque Deus nunca entrega portas externas a corações que ainda estão fechados por dentro. O Espírito Santo quer te ensinar que o maior milagre não é ver o caminho se abrir, mas sentir o coração se transformar. Quando o Espírito muda o teu interior, a forma como você enxerga tudo muda. A dor não te paralisa mais, as perdas não te definem mais e o medo não te governa mais. A partir daí, o que está fora se alinha naturalmente ao que foi curado dentro. Muitas vezes, você ora para que Deus mude a situação, mas o Espírito Santo está usando a situação para mudar você. Ele te ensina paciência, humildade, discernimento e sensibilidade. Ele te faz compreender que a verdadeira libertação não é apenas sair do problema, é sair da prisão emocional que o problema criou. Quando o Espírito abre portas dentro de você, as portas externas deixam de ser obstáculo, porque quem é livre por dentro não é escravo das circunstâncias. O Espírito Santo quer te dar esse tipo de liberdade, aquela que nenhuma crise, rejeição ou medo pode roubar. Ele quer te tornar inteiro, para que, quando as portas se abrirem, você não apenas entre, mas permaneça. Há uma força invisível que nasce quando o Espírito habita plenamente dentro de alguém. É o poder da presença dele, que te estabiliza quando tudo balança e te guia quando tudo parece incerto. Essa é a porta mais importante, a comunhão constante com o Espírito Santo. Quando essa porta está aberta, nenhuma outra importa, porque tudo o que vier será consequência. O Espírito Santo quer te preparar de dentro para o que ele vai fazer fora. Ele está quebrando cadeias emocionais, curando lembranças e retirando pesos que você carrega há tempo demais. Ele sabe que quando teu coração estiver liberto, o resto fluirá naturalmente. Quando o Espírito abre portas dentro de você, o mundo lá fora muda de cor. As mesmas circunstâncias parecem diferentes, o mesmo caminho se torna leve e o mesmo futuro se enche de esperança. Porque quem é livre por dentro vê Deus em tudo. Deixe o Espírito Santo trabalhar no teu interior. A porta que ele quer abrir primeiro é a do teu coração, porque é dali que todas as outras se abrirão. A porta que o Espírito Santo abre não se fecha nunca mais. Quando o Espírito Santo abre uma porta, não há força humana ou espiritual capaz de fechá-la. Ele não age por impulso nem por emoção. Ele age por propósito. E tudo o que é movido por propósito carrega a eternidade de Deus. O Espírito Santo não apenas abre oportunidades, ele estabelece destinos. O que ele decide liberar sobre tua vida não pode ser bloqueado por homem, por tempo ou por circunstância. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o próprio Jesus declara: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa promessa não é apenas poética, é uma realidade espiritual. Quando o Espírito Santo decide mover algo em teu favor, nem a inveja, nem o medo, nem as falhas do passado têm poder para impedir. O que é liberado do céu permanece de pé, porque foi firmado pela palavra de Deus. Muitas pessoas confundem bênção com oportunidade. Mas há uma diferença. As oportunidades são temporárias. As portas que o Espírito abre são permanentes. Elas não dependem de conexões humanas, nem de ambientes favoráveis. Dependem apenas da vontade soberana de Deus. O que ele abre hoje permanecerá aberto enquanto você caminhar em fidelidade e sensibilidade à voz do Espírito. O Espírito Santo não abre portas apenas para te promover, mas para te posicionar. Ele te leva a lugares que vão além da tua capacidade, justamente para que a glória não seja tua, mas dele. Quando a porta se abre, você entende que não foi sorte, foi graça, não foi influência, foi propósito. Mas há um segredo. Antes de Deus abrir a porta do destino, ele testa o coração na porta da espera. É ali que o Espírito Santo prova se você quer a bênção ou o doador dela. Porque a porta que ele abre não é apenas um acesso, é também uma responsabilidade. E ele só entrega o que é eterno nas mãos de quem aprendeu a permanecer fiel no temporário. Quando o Espírito Santo abre uma porta,
ela não vem sem oposição. O inimigo tentará criar distrações, confusões e medos para que você desista antes de atravessar. Mas o mesmo Espírito que abre também te sustenta. Ele te dá discernimento para não recuar e coragem para avançar. Ele te ensina a não temer a resistência, porque toda porta espiritual carrega batalha, mas também carrega vitória. O Espírito Santo é o Deus das portas definitivas. Ele não te leva até o limiar para te fazer retroceder. Ele te conduz para atravessar. A tua parte é crer, permanecer e não desistir no meio do processo. A parte dele é garantir que aquilo que foi aberto por Deus não será fechado por ninguém. E quando você atravessa, algo muda para sempre. As cadeias que te prendiam caem, os medos que te paralisavam se dissipam e a tua visão se amplia. Porque a porta que o Espírito abre não é apenas física, ela também é espiritual. Ela muda a tua forma de ver a vida, muda o teu relacionamento com Deus e muda o teu destino. A porta que o Espírito abre permanece aberta porque ela é sustentada pela fidelidade de Deus. E Deus não volta atrás em suas promessas. Ele não muda de ideia sobre quem chamou, nem cancela planos que ele mesmo criou. A tua história pode ter tido atrasos, mas nunca foi cancelada. A porta está aberta, e o que o céu abriu, a terra não pode trancar. O Espírito Santo quer que você caminhe com confiança. Pare de olhar para as portas que se fecharam e comece a enxergar o que ele abriu. Porque o que vem dele é irrevogável, imutável e eterno. E quando ele abre uma porta, ela não se fecha, nem pelo tempo, nem pelo medo, nem pelas circunstâncias. A porta está aberta. Caminhe. Quando o Espírito Santo abre o impossível, há momentos em que o coração duvida, o corpo cansa e a mente se convence de que não há mais saída. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir. Ele entra silencioso, poderoso, certeiro. Ele toca o que ninguém mais pode tocar, move o que parecia imóvel e transforma o que parecia perdido. O Espírito não chega cedo nem tarde. Ele chega quando o teu coração finalmente entende que é a presença dele, e não as circunstâncias, que decide o resultado. Todas as portas que se fecharam até hoje tiveram um propósito. Elas te ensinaram dependência, te aproximaram da voz de Deus e te prepararam para o que está prestes a se abrir. O Espírito Santo nunca desperdiça dor, tempo ou espera. Ele usa cada detalhe para realinhar teu caminho à vontade perfeita de Deus. O fechamento não foi fracasso, foi direção. O silêncio não foi ausência, foi proteção. Agora, o tempo mudou. O vento do Espírito está soprando em tua direção. E aquilo que parecia impossível, aquilo que por tanto tempo te fez duvidar, vai se mover. A mesma mão que fechou a porta errada está prestes a abrir a certa. O mesmo Deus que te sustentou na espera vai te honrar na travessia. E quando isso acontecer, não haverá dúvida. Todos saberão que foi o Espírito Santo quem fez. O teu papel agora é permanecer firme, manter o coração sensível e os olhos fixos no céu. Porque quem caminha com o Espírito não precisa ver a porta para acreditar nela. Ele te leva com segurança até o outro lado. E quando você atravessar, vai olhar para trás e entender que cada não, cada atraso, cada parede era apenas parte do processo para chegar ao milagre. O Espírito Santo abre portas que ninguém fecha, transforma caminhos bloqueados em passagens seguras e faz da tua vida um testemunho vivo do poder de Deus. E se essa mensagem tocou o teu coração, se o Espírito falou contigo hoje, eu te convido a se unir a este propósito. Curta este vídeo, compartilhe essa palavra e se inscreva neste canal. Aqui, todos os dias, buscamos ouvir o que o Espírito Santo quer dizer a nós. Que essa mensagem alcance quem precisa lembrar que Deus ainda abre portas, ainda muda destinos e ainda transforma impossíveis em recomeços. O vento do Espírito está soprando, e ele está abrindo agora o que ninguém mais pode fechar.